Olá, Alfonautas, tudo bem? Bom dia! Bem-vindo aí ao meu canal. Se você está passando aí, de repente caiu aqui nesse canal, esse é o canal do Beto, onde eu falo sobre ufologia e mistérios aí da humanidade, tá? Hoje eu vou falar sobre um caso aí bastante interessante. Antes eu quero mostrar uma memória de Campinas que está vivo ainda. Tem muita visitação, um lugarzinho bem bacana, tá? Uma coisa pitoresca aqui da cidade, que é a Maria Fumaça, tá? Hoje tá fechado, não dá para entrar lá dentro, mas dá para fazer umas imagens aí para vocês verem, ok? Esse é o trenzinho que andava aqui em Campinas, que ia de Jundiaí até Mojimirim, que era dos barões aí do café, né? Então essa é uma das primeiras rodovias aí do estado, muito antiga. Foi restaurada agora para turismo, né? Tinha também essa linha é muito grande, ela vai acho que até Mato Grosso, ela atravessa quase o estado inteirinho. Mas para turismo ela faz aqui só de Campinas até Jundiaí, né? Está parcialmente desativada, você pode ver os trilhos que cortam toda a cidade. Mas para turismo você pode vir aqui, paga aí uns R$ 30 e você anda aí pelas antigas fazendas de café aqui no município de Campinas, tá? Essa é a estação, mais ou menos 1920. Vocês podem ver a arquitetura, ó, bacana pra caramba. Essa é a estação Anhumas. Vamos ver se eu consigo mostrar um detalhe aqui. Ok? Para quem nunca viu, isso aqui é a antiga famosa Maria Fumaça. Ok? Mas vamos aí ao motivo do vídeo, né? Então hoje eu queria falar para vocês sobre um caso que aconteceu no Brasil, um caso muito importante também, foi no mundo inteiro. Eu acho que ele é mais importante até do que o caso Rosa, porque teve até comunicação das Forças Armadas e tal. Os pilotos, vários pilotos da aeronave, inclusive o presidente da, da maior companhia de petróleo do Brasil, que é a Petrobras, na época, o Dr. Osiris Silva. Ele também é um piloto da aeronáutica, né? Já foi, acho que presidente da aeronáutica, ou comandante da aeronáutica já. Ele, inclusive, perseguiu uma das naves, tá? Então foram vários objetos que surgiram no céu aí do Brasil. Foi relatado pelo SINDAC, por todas os radares aqui de Campinas, de São Paulo, de Anápolis. Todas as bases viram também, tá? E os pilotos reportaram, e o Osiris Silva, o general Osiris Silva, não sei se é general ou coronel, ele foi um dos que perseguiu o UFO. Ele viu o UFO e seguiu atrás e relatou. Então tem toda a história, tá narrada, tá? Eu não vou contar, vou deixar os profissionais fazerem isso, profissionais da mídia, né? Um grande canal. Esse fato foi relatado por canais americanos, pela Discovery, pelo The History, foi relatado pelo National Geographic e também os canais do Brasil, né? Então são vários UFOs que apareceram no céu do Brasil. Isso aconteceu em 1986, tá? Foi mais ou menos em setembro que começou a onda de avistamentos, tá? E isso durou aí vários dias, inclusive, em todo o estado. Mas o grande boom disso durou algumas horas. Foi aqui perto do Vale do Paraíba, até no litoral norte de São Paulo. Então vários pilotos relataram. E depois surgiram os relatos do avistamento que muita gente viu, tá? Então ficou conhecido como a Noite Oficial dos UFOs. Então eu vou rodar para vocês um vídeo aí completo sobre tudo, contando todos os detalhes aí para vocês, ok? Esse ano de 1986 foi um ano que teve muitos avistamentos.
Eu estava em férias, que eu era designer gráfico, de uma grande editora aqui no país, que era a Ebid, tá? A editora Páginas Amarelas. E eu estava de férias, eu não tenho muita certeza, tá? Foi um evento que ficou meio confuso, mas eu acho que em julho, lá pelo dia 30, eu vi 6 objetos passando também pelo céu, entrou na atmosfera e foi fazendo zigue-zague. Aliás, esse foi o fato que me trouxe para a ufologia, né, que eu achava bastante interessante. Depois começou a Semana dos UFOs no canal Discover, e aí eu entrei mesmo aí nessa matéria, eu achei bastante interessante, e até hoje estou meio que envolvido aí nessa história, tá? E então eu vou rodar o vídeo aí para vocês, espero que vocês gostem, tá? O YouTube hoje ele tá bem complicado com questão de direitos autorais, mas se você quer contar uma história bem contada, não tem como você fazer suas próprias produções, a menos que você tenha uma boa câmera, um bom equipamento, iluminação, tudo isso. Então eu prefiro aproveitar os profissionais para dar um entretenimento aí para os meus assinantes, meus inscritos, que são poucos, tá? Então esse é mais um caso icônico da ufologia. Espero que vocês gostem. E pode comentar à vontade aí, viu? Comenta, dá like, dá dislike. Mas não se esqueça, se você passar uma horinha e meia aí vendo o meu vídeo, não custa se inscrever aí, tá legal? Um abraço a todos vocês aí. E produção, passa a vinheta aí e se divirta aí com o vídeo. Até mais. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal,
Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na Torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Nem sobe, nem desce, nem vai para a esquerda, nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Tem maneira com ele à vista? Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. O controle? Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança, alguma coisa? Positivo. Vai movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo estrela, mas só que um monte de fogo bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns craques por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás,
eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Você não informa nada, não? Positivo. Mas você não viu nada, não sabe de nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convite? Foi em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passando a rojão. 7. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Foi, tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores.